Olá, eu sou o professor Vidal e esse é o canal Teorema. Aproveita enquanto rola a abertura e já aperta o joinha que hoje a aula é sobre adição de números inteiros. Vamos começar com uma situação concreta. Morando há muito tempo no mesmo bairro, você consegue ir à padaria ou em outras lojas de comércio perto de sua casa e, mesmo sem ter dinheiro na hora, comprar algumas poucas coisas devido à amizade entre os vizinhos e com os donos dos estabelecimentos. Para registrar esses valores, vamos combinar de registrar o dinheiro que você possui de fato com números positivos. Se você possui R$ 5 e ganha mais R$ 7, registramos 5 mais 7 igual a 12, isto é, você terá R$ 12. Se então você vai à padaria e gasta R$ 9, você ficará com 12 menos 9 igual a 3. Ou seja, após gastar, você diminui a quantidade de dinheiro que você tem e ficou com apenas R$ 3. Se a seguir você passa na sorveteria e gasta R$ 5, você ficará com 3 menos 5 igual a menos R$ 2. Esse último resultado significa que você ficou devendo R$ 2 na sorveteria. E assim que você ganhe mais dinheiro, deverá ir até lá e pagar essa dívida. Senão, se o sorveteiro descobrir, nunca mais ele venderá para você sem que pague na hora. Então, naturalmente, iremos registrar assim. As dívidas serão números negativos. Continuando nossa historinha, se apesar disso você ainda for de volta à padaria e comprar balas no valor de R$ 3 e o caixa também deixar você pagar depois, você que devia R$ 2 passa a dever mais R$ 3, ou seja, 2 negativo mais 3 negativo. E isto será igual a 5 negativo, que quer dizer que são R$ 5 de dívida. Se você ganhar R$ 2, sua dívida diminui. Você pode pagar a sorveteria e ficar só com a dívida de R$ 3 da padaria. A conta será 5 negativo mais 2 positivo, igual a 3 negativo. Veja como ficaram as contas. 5 mais 7 igual a 12, tudo positivo. 12 positivo mais 9 negativo igual a 3 positivo. 3 positivo mais 5 negativo igual a 2 negativo. 2 negativo mais 3 negativo igual a 5 negativo. E por fim, 5 negativo mais 2 positivo igual a 3 negativo. Dessas operações podemos tirar algumas conclusões. Quando os números são do mesmo sinal, isto quer dizer, os dois são positivos ou os dois são negativos, a operação que eu faço de fato é a adição dos dois números sem pensar no sinal, e o resultado terá o mesmo sinal dos dois números. 5 mais 7 é 12. Como todos são positivos, é a mesma coisa que eu tinha quando só havia números naturais. 2 negativo mais 3 negativo é 5 negativo. Como as duas parcelas são números negativos, a operação que fazemos é a adição dos módulos dos dois números, isto é, vamos somar os dois valores como se eles fossem positivos, e o resultado terá o mesmo sinal das parcelas, ou seja, negativo também. Agora vamos observar as outras 3 operações, aquelas que têm duas parcelas de sinais diferentes. A primeira, 12 positivo mais 9 negativo, igual a 3 positivo. Como os sinais são diferentes, apesar de estar escrito o sinal da adição, o que fazemos de fato é uma subtração. E uma subtração precisa de um número maior para tirar um número menor. Então fazemos 12 menos 9, igual a 3. E o resultado será do mesmo sinal que o maior número. Nesse caso, 12, que é positivo. Logo, o resultado será 3 positivo. A próxima operação é 3 positivo mais 5 negativo igual a 2 negativo. De novo, as parcelas possuem sinais diferentes. Assim, a operação que vamos realizar será 5 menos 3 igual a 2. O número de maior módulo menos o número de menor módulo.
E o resultado terá o mesmo sinal que o maior número, nesse caso o sinal de 5, que é negativo. Por isso o resultado será 2 negativo. A última operação é 5 negativo mais 2 positivo igual a 3 negativo. Igual à operação anterior, o 5 é maior, então fazemos de fato 5 menos 2 igual a 3. E o sinal do resultado terá o mesmo sinal que o 5, ou seja, negativo. Podemos resumir as regras da adição de números inteiros, isto é, com sinais, assim. Números com o mesmo sinal são adicionados e mantido o sinal das parcelas. Números com sinais diferentes é feita uma subtração do número com maior módulo menos o número com menor módulo, e o resultado terá o mesmo sinal do maior. Outros exemplos: 8 positivo mais 5 positivo. Como os sinais são iguais, fazemos 8 mais 5 e o resultado manterá o sinal positivo, ou seja, 13 positivo. 4 negativo mais 6 negativo. De novo, como os sinais são iguais, fazemos 4 mais 6 igual a 10 e o sinal negativo se mantém. Então a resposta será 10 negativo. 5 negativo mais 9 positivo possuem sinais diferentes. Então fazemos 9 menos 5 igual a 4. E o resultado tem o mesmo sinal do número de maior módulo. Nesse caso, 9, que é positivo. O resultado será então 4 positivo. 1 positivo mais 4 negativo possuem sinais diferentes. Então fazemos 4 menos 1 igual a 3. E esse resultado terá o mesmo sinal do 4, que é negativo. Logo, o resultado será 3 negativo. Voltando à nossa historinha, deixamos a situação quando você estava devendo R$3 na padaria, ou seja, tinha menos R$3. No dia seguinte, à noite, você ganha mais R$10. Você passa a ter 3 negativo mais 10 positivo, que será igual a 10 menos 3 igual a 7 positivo, já que o 10 é positivo. Se na manhã seguinte, antes de sair de casa, sua mãe percebe que precisa de parte do dinheiro que te deu e te pede de volta R$5, você passa a ter 7 positivo menos 5 positivo e fica com 2 positivo. Ou seja, lhe restam apenas R$2. Se quando sair para pagar sua dívida na padaria, ao chegar lá, o dono da padaria que está no caixa lhe diz que não precisa pagar, você acabou de perder uma dívida. Seu dinheiro agora será 2 positivo menos 3 negativo. Se você perdeu uma dívida que você vai pagar, isso equivale a ganhar de volta aquele dinheiro. Então, 2 positivo menos 3 negativo é igual a 5 positivo. Observando essas duas últimas operações, vemos que subtrair um número positivo é a mesma coisa que adicionar um número negativo. Subtrair um número negativo é a mesma coisa que adicionar um número positivo. Vendo dessa forma, podemos dizer que a subtração é a mesma coisa que a adição quando trocamos o sinal do número a ser subtraído. Podemos então concluir: a adição e a subtração podem, ao final, serem vistas como uma mesma operação, bastando, no caso da subtração, substituir por uma adição, trocando o sinal do número a ser subtraído. Dessa forma, podemos tirar dos parênteses todos os números e colocá-los todos como adição, e sem colocar o sinal da operação, apenas os sinais dos números e resolver como se fossem todas adições. Por exemplo, 3 positivo menos 5 negativo mais 7 negativo menos 4 positivo, podemos reescrever assim: 3 positivo mais 5 positivo mais 7 negativo mais 4 negativo, e então tirar tudo dos parênteses, apagando também os sinais de adição, e teremos 3 positivo, 5 positivo, 7 negativo e 4 negativo. Podemos alternar até a forma de falar e usar o nome menos para negativo e mais para positivo.
já que esses são os nomes originais desses sinais. Assim, podemos dizer 3 mais 5 menos 7 menos 4. Observe que o 3, como é positivo e está no início da expressão, podemos escrevê-lo como se fosse um número natural, e não precisamos colocar o sinal de positivo, ou mais, na sua frente. Para resolver essa expressão, fazemos da esquerda para a direita. 3 mais 5 é 8, 8 menos 7 é 1, 1 menos 4 é menos 3, ou 3 negativo. E esse é o resultado final. Mas como vimos na aula 11, a adição é comutativa e associativa. Então, de fato, podemos realizar as adições na ordem que quisermos. Resolvendo da direita para a esquerda, fazemos menos 7 menos 4 é menos 11, mais 5 menos 11 é igual a menos 6, e 3 menos 6 é igual a menos 3. O mesmo resultado. Mas é em qualquer ordem mesmo. Podemos também fazer 3 mais 5 igual a 8, menos 7 menos 4 é igual a menos 11. Por fim, 8 menos 11 é igual a menos 3. O resultado continua não se alterando com a ordem que as adições são realizadas. O zero continua sendo o elemento neutro da adição. Adicionar zero não fará diferença alguma, e exatamente por isso, nem importa o sinal que irá aparecer diante do zero durante a resolução de uma expressão. Ele não será nunca nem positivo, nem negativo. 7 menos 0 é igual a 7 mais 0, que é igual a 7. 0 mais 12 é igual a 12 mesmo. 0 menos 6 é igual a menos 6. 1 menos 5 mais 5 mais 3 é igual a... Fazendo o menos 5 mais 5 primeiro, teremos 1 menos 0 mais 3. O menos 0 podemos apenas ignorar e realizamos, por fim, 1 mais 3 igual a 4. Vale observar que, por estar no início da expressão numérica, após o sinal de igualdade, o 4 positivo não precisa do sinal de mais para ser identificado como positivo, da mesma forma que o 1 desde o início da solução. Com os números inteiros, ganhamos inclusive uma nova propriedade da adição, o elemento oposto. Vamos chamar o número b de elemento oposto ao número a, se quando fizermos a soma a mais b, o resultado for zero. Assim, como mais 3 menos 3 é zero, o menos 3 é o oposto a mais 3. Menos 17 mais 17 também é igual a zero. Então, o mais 17 é o oposto ao menos 17. E como a adição é comutativa, podemos trocar os números de lugar e dizer que mais 3 é o oposto a menos 3, e que menos 17 é o oposto a mais 17. De fato, para encontrar o oposto de qualquer número inteiro, basta trocar o seu sinal. Por fim, vamos ver como interpretar a operação de adição sobre a reta numerada. Lembramos que na reta, um número positivo se posiciona à direita do ponto escolhido para ser o zero. Sendo assim, um número positivo equivale a um deslocamento para a direita. No exemplo 3 mais 5, iniciamos deslocando do zero 3 unidades para a direita, e a partir do ponto onde chegamos, deslocamos outras 5 unidades também para a direita, chegando assim à posição do 8 positivo, que é a resposta para 3 mais 5. De forma espelhada, um número negativo se posiciona à esquerda da posição do zero e, sendo assim, equivale a um deslocamento para a esquerda. No exemplo 5 menos 3, começamos na posição do zero e deslocando 5 unidades para a direita, já que o 5 é positivo. E na sequência deslocamos 3 unidades a partir da última posição, mas dessa vez para a esquerda, já que o 3 é negativo. Assim, chegamos ao resultado da operação. 5 menos 3 é 2 positivo. Em mais um exemplo, faremos agora 3 menos 5. O 3, sendo positivo, deslocamos 3 unidades para a direita a partir do zero. E na sequência, como 5 é negativo, deslocamos 5 unidades para a esquerda
E chegamos ao 2 negativo, que é a resposta para 3 menos 5. 3 menos 5 é igual a menos 2. Um último exemplo, menos 5 menos 3. Os dois números são negativos, logo, os deslocamentos serão sempre para a esquerda. Deslocando 5 unidades e depois outras 3 unidades a partir do fim do deslocamento anterior, atingimos o 8 negativo. Obviamente, já que menos 5 menos 3 é igual a menos 8. E olha só o que temos aqui. Se quiser saber se aprendeu mesmo, é só fazer o exercício que é para vocês. Agora que a aula acabou e antes de dar o pause para copiar o exercício, vai ali embaixo e aperta o joinha que eu sei que você esqueceu. Inclusive, já fez sua inscrição no canal? Se não, aproveita agora para se inscrever e compartilhar com os colegas essa aula e as próximas. Deixe nos comentários o que você achou da aula e se tiver alguma dúvida nos exercícios ou de algum ponto que não ficou claro no vídeo, pode perguntar também que eu respondo. Por enquanto é só. Bom estudo e até a próxima aula.